Oi, pessoal, estamos dando início a mais uma aula do nono ano e estamos iniciando o segundo trimestre, viu que bacana? Espero que vocês estejam bem animados para aprender. Mas antes disso, 2 recados super mega importantes. Primeiro recado, se você está assistindo as nossas aulas pela TV, somente pela TV e você não tem acesso ao Classroom, então não esqueça de ver qual o dia que a tua escola vai estar aberta para você entregar as atividades lá. Importante, hein? Vale nota e vale frequência. E você que tem acesso à internet e está acompanhando pelo Classroom, não esqueça de marcar a tua presença, senão você vai comer bola, hein? Então, 2 recados importantes. O que nós vamos estudar hoje? Hoje a gente vai ver os polígonos regulares. Polígonos, eu acho que vocês já ouviram esse nome, né? Vamos ver o que são esses polígonos. Polígonos são figuras planas, tá? Então, plana, eu desenho elas num papel, numa folha, represento elas sobre uma superfície. Elas são fechadas, formadas por segmentos de reta, né? Então, pedacinhos da reta, que nós vamos chamar de lados. Então, veja aqui que tem 2 tipos de polígono que a gente tem nessa figura. Os polígonos simples, tá? Que pode ser convexo ou não convexo, que vocês já estudaram isso, né? Ou polígonos complexos, né? Tem esses aqui que eles têm linhas se cruzando. Tá? Aqui dá a impressão que são 2 triângulos, aqui a gente tem uma estrela de 5 pontas. Tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Mas o que é esse tal de polígono regular? Né? O que significa isso? Né? A gente já viu o que é polígono. Essa figura fechadinha, formada por segmentos de reta que a gente desenha, né, sobre uma superfície, ela é plana. Né? Mas o que significa ser regular? Né? Regular, não regular. Então, vamos ver. Então, chama-se polígono regular o polígono convexo que tem todos os lados congruentes e todos os seus ângulos internos congruentes. Lembra? Vocês já viram o que é ângulo interno, lá nas aulas passadas, lá do primeiro trimestre. Mas o que significa essa palavra congruente? Igual, mesma medida. Né? Então, polígonos, vamos lá, vamos para gravar bem. Polígonos regulares têm suas medidas e seus ângulos iguais, congruentes. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, tem um exercício bem simplesinho para vocês. Observe com atenção esses 5 polígonos, estão 4 polígonos desenhados e um não é polígono. Aproveite para descobrir qual não é. Eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem quais são os polígonos regulares. Já voltamos com a resposta.
Conseguiram fazer? Esse foi fácil, né? Então, ó, lembra que eu falei que tem um que não era polígono? Vocês descobriram esse? Esse foi um toquezinho a mais que eu pus para vocês. Então, ó, qual que é a resposta? Esse aqui é um polígono regular. Acho que vocês já sabem o nome dele, né? Já vemos o nome dele. E o outro é esse aqui, tá? Que também tem os lados. E qual que não é polígono que eu falei para vocês? Esse aqui. Esse aqui é uma circunferência, ela não tem lado, ela é uma curva. Então, não é um polígono. Acho que vocês conseguiram fazer, né? Então, continuando, quais são os polígonos que nós vamos estudar regular? Então, o primeiro que a gente vai ver é o triângulo equilátero. O que significa essa palavra triângulo? 3 ângulos, ao pé da letra seria isso. Equilátero vem de igual lado, ou seja, é o nosso triângulo que tem os 3 lados iguais, os 3 lados congruentes, que a gente viu agora há pouco esse significado. E ele também tem uma coisa importante, os seus 3 ângulos internos têm a mesma medida, tá? Então, lembra? Ângulo interno congruente e lado congruente, então 3 ângulos. E ali eu já coloquei para vocês a medida desse ângulo. Esse ângulo interno mede 60 graus. Por quê? Acho que vocês lembram disso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus no plano, né? Então, lá. Então, é isso que eu falei para vocês. Lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CA. E cada ângulo mede 60 graus. Quadrado. Lembra que naquele exercício tinha essa figura aqui? Essa figura, ela tem 4 lados. Seus 4 lados têm a mesma medida e seus 4 ângulos são retos. Lembra que são ângulos retos? São aquele ângulo que mede 90 graus, né? A gente já viu isso em aulas anteriores. Os lados AB, BC, CD e DA, eles são iguais, têm a mesma medida. Se eu construir um lado com 2 centímetros, todos os seus lados vão ter 2 centímetros. E os ângulos internos medem 90 graus, que é o nosso ângulo reto. E aqui tem outros polígonos para a gente ver. Nós temos o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular e o octógono regular. Por que tem essa palavra regular? Porque eu posso desenhar um pentágono que não tenha as 5 medidas iguais. Então, por isso a gente coloca essa palavrinha regular ao lado do nome. E vocês sabem que o nome dos polígonos é de acordo com o número de lados. Então, a palavra hepta significa 7, octo significa 8, né? Octógono, né? 8. E penta, 5, né? Fácil de lembrar, né? Penta é campeão. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. 5 vezes campeão, né? E agora um exercício para vocês. Então, eu quero que vocês tenham um tempinho aí. Esse aqui é bem fácil. Se você prestou atenção no que eu expliquei até agora, olha, rapidinho vocês vão conseguir fazer. Fico esperando. Já dou a resposta para vocês, para a gente conferir, ok?
aí? E daí? Conseguiram responder? Ah, aposto que sim, e eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos ver a resposta? Então, é o polígono que tem todos os lados de mesma medida, ou congruentes. Se você escrever congruente, está certo também. E todos os ângulos internos congruentes entre si. Ou, se você só escreveu assim, lados e ângulos internos congruentes, também é uma forma de dizer a mesma coisa de um outro jeito. Mas eu tenho certeza que vocês acertaram. Essa foi fácil, né? Vamos continuar a nossa aula? Polígonos irregulares. Tá. Ele tem elementos. O que são elementos? São detalhes, são informações que o polígono está nos trazendo. Dê uma olhada aqui nesse desenho. Aqui eu tenho um hexágono regular, tá? Eu tenho um hexágono regular. Então, eu tenho o centro, ponto central, né? Aqui, ó, né? Tenho o apótema, A, aqui, ó, essa linha tracejada. Já vamos explicar o que é isso, tá? Esse nome tão diferente que apareceu. Ângulo interno, aqui, ó, em azul. Lembra ângulo interno? A gente viu isso lá nas aulas com o professor Anderson, hein? Ângulo externo, parte de fora. A gente prolonga um segmento, né, um lado desse polígono, e nós temos o ângulo externo, que está em laranja aqui para vocês. E o ângulo central, que ele está lá, o seu vértice tá lá, coincide com o centro da figura. Nós também já vimos isso, ângulo central. Então, vamos lá? Aí, como que eu acho o ângulo central? Né? Como é que eu faço para descobrir quanto vale esse ângulo central? A gente vai pegar sempre como referência a circunferência. E a gente viu que a circunferência mede 360 graus, a volta inteira. Então, para descobrir o ângulo central, a gente vai pegar essa medida, 360, e vai dividir por n. O que é esse n? Está escrito ali. É o número de lados. Então, como eu tenho o desenho do hexágono, perdão, então eu vou dividir por 6. Se fosse um pentágono, eu dividia por 5. E se fosse um quadrado, eu dividiria por 4. Tá? Lembrando que esses lados são iguais, por isso que eu posso fazer essa divisão. Tá? Soma dos ângulos internos. Será que vocês lembram disso? Tem uma formulazinha, uma sentença matemática, um modelo matemático para nós fazermos esse cálculo. Então, eu faço assim, n menos 2, o que é n? Número de lados. Diminuo 2 e multiplico por 180. Na realidade, essa fórmula vem de quantos triângulos eu consigo desenhar dentro de uma figura, traçando as suas diagonais. Então, o hexágono, eu consigo traçar 3 triângulos, tá? Então, por isso, hexágono... 1, 2, 3, 3 triângulos, tá? Ó, às vezes dá um branco aqui na professora, perdão, hein? Então, ângulo interno. Como é que eu acho a medida do ângulo interno? Pego a soma, já que meus ângulos são iguais, congruentes, é só dividir. Então, pego a soma, divido por n também, tá? E a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Isso é uma propriedade. Então, sempre esses ângulos externos, se eu somar os 6 ângulos externos, essa soma dá sempre 360, tá? E se eu observar aqui no desenho, ângulo interno, ângulo externo. Tá vendo que se eu unir isso aqui, eu tenho 180 graus, o nosso ângulo raso. Então, a soma desses dois ângulos é sempre 180. Um exemplo bem rapidinho. Se aqui é 120, aqui vai ser 60. Porque 120, para chegar no 180, falta 60. Tudo bem isso aí? É bastante informação, eu sei. Mas eu sei que vocês vão entender, porque é fácil. São cálculos tranquilos da gente executar. E eu vou propor um exercício para vocês, tá? Então, ó, calcule a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno desses dois polígonos, o triângulo equilátero. Então, lá, o que eu preciso? Lembrar que o N, triângulo, quanto que é o N? Ah, o N é 3,
né? Eu estou dando uma dica. Octógono regular. Quanto que é esse N que eu vou precisar? O N é 8. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse cálculo. Calcular o ângulo central, vamos lembrar? 360 graus dividido por N. Ângulo interno. Eu preciso descobrir a soma dos ângulos primeiro. Lembra lá a fórmula da soma dos ângulos internos? Que eu falei que tem uma formulazinha? É N menos 2 vezes 180. Então, um tempo aí para vocês resolverem e já nós voltamos para corrigir. Mas eu acredito que vocês vão acertar, ok? Conseguiram resolver? Então, vamos ver como que resolve a letra A. Talvez você tenha feito direto, não tem problema. Então, aqui, como é que eu acho o ângulo central? 360 dividido por N. Triângulo é 3, o N. 360 dividido por 3, 120 graus, tá? Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. 180 graus dividido por 3, né? O N é 3, deu 60 graus. E a letra B, vocês conseguiram resolver? Não ainda? Querem mais um tempinho? Um minutinho para vocês resolverem a letra B e eu já volto com a resposta. Obrigada.
Vamos corrigir a letra B? Essa eu acredito que vocês conseguiram fazer. Vamos conferir as contas? Então, octógono. O que significa a palavra octógono? Octógono quer dizer 8. Então, o nosso N é 8. 360 dividido por 8 é 45. Então, o nosso ângulo central vai medir 45 graus. Então, é só fazer a continha. 360 dividido por 8. Aqui, nós vamos usar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Como que nós vamos fazer essa fórmula? O N é 8. 8 menos 2, 6. Vezes, né, multiplicando, 180. Deu 1080 graus. E como é que eu faço para achar, então, o ângulo interno? Que essa era a pergunta. Não era a pergunta sobre a soma. Mas como é que eu acho o ângulo interno? Vai ser essa soma, 1080, dividido por N. 1080 dividido por 8, 135. Então, o que eu fiz para calcular o ângulo interno? Peguei a medida da soma dos ângulos internos, que é 1080, e dividi por 8. Deu 135 graus. Então, revisando. Ângulo central, 45 graus. Ângulo interno, 135 graus. E daí? Foi fácil? Conseguiram resolver? Acredito que vocês acertaram. Nota 10. Vamos continuar? Bom, polígonos regulares, né? Já vimos o que são. Só que nós podemos desenhar, construir esses polígonos dentro de uma circunferência, tá? Como? Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência, isto é, ter todos os seus vértices pertencentes a essa circunferência. Observe aqui no exemplo. Triângulo, equilátero, pentágono regular e octógono regular. Vejam que seus vértices, né, estão sobre a linha da circunferência, tá bom? Então, polígono regular. Então, R, tá? Desenhei ali um hexágono. Tem um hexágono dentro da circunferência. R é o raio da circunferência de centro O. E é também o raio do polígono regular inscrito. Tudo bem? Lembra o que é raio? Distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Tudo bem? Vamos continuar? O ângulo central alfa é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência. Nós já vimos isso. E cujos lados passam por dois vértices consecutivos do polígono inscrito. Como é que a gente determinou esse ângulo central? Nós acabamos de fazer um exercício sobre isso. É só fazer 360 dividido por ele. Tudo bem? Para os ângulos internos de um polígono regular inscrito, também vale a expressão que nós acabamos de usar quando nós fizemos o exercício. SI dividido por N. O que é o SI? É a soma dos ângulos internos. N menos 2 multiplicado por 180 graus. E agora, lembra que eu falei que já ia explicar para vocês o que era esse tal de apótema? Está aqui o apótema. É o segmento que vai do centro, ó, perdão, até o ponto médio do lado, tá? Então, isso se chama apótema. Então, é essa linha aqui que tem em azul. Tudo bem? Mais um exercício para vocês, tá? Assinale a alternativa que contém os elementos de um polígono regular. Será que é a letra A, ângulo central, centro e perímetro? Ou a letra B, ângulo central, centro e apótema? Ou a letra C, ângulo central, ângulo interno e perímetro?
Qual que será a alternativa correta? Um tempo para vocês responderem. E já voltamos. fácil resolver? Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou a letra C? Lembra lá? Quais são os elementos dos polígonos regulares? Acho que vocês responderam. Vamos ver qual é a resposta certa? Letra B. Por que é a letra B? Porque a letra A está falando em perímetro. Existe perímetro? Sim, mas não é um elemento. Tá? O que é perímetro? É a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Tá? Então, se eu for somar, calcular o perímetro de um quadrilátero, eu vou somar 4 medidas. Se for de um octógono, eu vou somar 8 medidas. Tá? Então,
letra B é a certa. Ângulo central, né? É o ângulo cujo vértice está lá no centro. E o apótema, que eu expliquei agora há pouco para vocês o seu significado. Então, o que é o apótema? É aquela linha, aquele segmento de reta que sai do centro da figura e vai até a metade do lado, tá? Então, ele divide o lado em duas partes exatamente iguais. Tudo bem? Entendido por que é a alternativa B? Tenho certeza que vocês acertaram. Agora vamos fazer o exercício 4, tá? O que diz o exercício 4? Qual é o polígono? Opa! Aqui é um pouquinho diferente. Qual é o polígono em que a medida do ângulo central é 18 graus? Então, veja bem. Até agora, nós tínhamos a quantidade de lados, estava escrito nos enunciados. Aqui não. A gente tem a medida do ângulo central, 18. Nós queremos descobrir exatamente isso. Quantos lados tem? Porque o nome dos polígonos, como eu já expliquei para vocês, vem da quantidade de lados que eles têm, né? Lembra que eu falei lá? Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Hexágono, 6 lados. Triângulo, 3 lados. Então, é isso que eu quero saber. A gente precisa descobrir quantos lados tem esse polígono. Aí, nós temos que escrever o nome desse polígono de acordo com a quantidade de lados. Vamos fazer um tempo para vocês resolverem aí, ok?
aí, conseguiram resolver? Descobriram o N? E principalmente, descobriram o nome desse polígono? Vamos ver? Então, aqui, qual é o polígono regular que tem o ângulo central é 18 graus? Então, vamos usar aquela formulazinha do ângulo central. Então, ângulo central é igual a 360 graus dividido por N. Ele me deu o ângulo central, 18 graus. Então, no lugar desse AC, que é ângulo central, nós vamos escrever 18 graus, igual a 360 graus dividido por N. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar, porque o N está dividindo. Lembre-se que para resolver a equação, nós sempre utilizamos a operação inversa. Se o N está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, 18 graus vezes N, igual a 360. O 18 está multiplicando o N também. É um fator da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, o 18, que está multiplicando, passará dividindo. E daí? 360 dividido por 18. Vamos fazer mentalmente esse cálculo? Olha, 36, 18. 18 é a metade de 36. Ou 36 é o dobro de 18. Então, 36 dividido por 18, 2. Como nós temos a centena aqui, ao dividir a centena, nós temos a dezena. Então, esse 2 vai virar 20. E o que é esse 20? O que é esse N? É o número de lados. E daí? Vamos ver como que nós desenhamos essa figura dentro da circunferência? Aqui. Estão vendo o 20? Tá? Então, é uma figura de 20 lados. E vocês lembram como é o nome dessa figura? 20, em grego, é ico. Então, nós temos o icoságono, tá? Não sei se vocês lembravam desse nome, tá? Mas nós temos o icoságono. Então, nós temos uma figura de 20 lados, que tem o ângulo central medindo 18 graus, e o nome dessa figura é icoságono. Tudo bem? Conseguiram escrever o nome da figura? Não? Não lembravam? Tá aí. Então, a figura de 20 lados se chama icoságono, tá? E daí, como é que foi a aula hoje? Conseguiram aprender? Tranquilo? Vamos relembrar o que a gente viu hoje? Então, o que nós estudamos hoje? Os polígonos regulares. O que são esses polígonos? São figuras que têm os lados e os ângulos congruentes. Que ângulos? Os ângulos internos. Então, é só pensar congruente igual. Podemos falar também lados de medidas iguais, ângulos de medidas iguais. Tudo bem? E nós também vimos os elementos, as características, né? Os elementos desses polígonos. Quais foram esses elementos? Esses elementos foram o ângulo interno, o ângulo central, tá? E o apótema, né? Nós não fizemos cálculo com apótema, nós fizemos cálculo para descobrir ângulo central, ângulo interno, né? E a partir do ângulo central nós descobrimos um polígono que não é muito comum, que é o icoságono. Daí, tranquila a aula de hoje? Ah, eu adoro geometria, espero que vocês também gostem. Eu adoro matemática, mas tenho um carinho todo especial por essa matéria. Gosto muito de geometria, né? E vocês sabem o que significa geometria? Medida da terra, geo é terra, né? Então, ela é uma ciência, né? Uma parte da matemática bem antiga que nós utilizamos também hoje.
Então, agradeço por hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Tudo bem?